Olá, queridos, mais uma vez nós por aqui na aula de Escola Bíblica hoje dos adolescentes de 15 a 17 anos da revista Viver Mais da Betel. Então eu quero convidar você para ficar aqui comigo. Você que às vezes não participa, não é da tua classe, não é do teu estudo, mas eu quero te convidar a ficar aqui comigo, porque essas aulas estão sendo maravilhosas. Creia nisso, queridos, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, e se você deixar crescer, como diz em 2 Pedro 3,8, nós vamos crescer em graça e também em conhecimento da palavra de Deus. Então eu convido você para ficar aqui comigo. Vamos lá? Vamos orar para começar sem perca de tempo. São aulas menores, mas com conteúdo riquíssimos. Querido papai, Deus meu e maravilhoso, Senhor Jesus e Espírito Santo, venha, Senhor, nos dirigir, nos ensinar, venha lecionar essa aula, papai, para que nós possamos aprender verdadeiramente a tua palavra e não sermos enganados. Ajude-nos, Senhor, Espírito Santo, ensina-nos, seja o nosso ajudador, o nosso professor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, deixa eu ampliar a tela aqui para começar. Acho que já está aparecendo bonitinho, certinho aí. Vamos lá, então a revista de hoje é a revista Viver Mais, adolescentes, que vai de 15 a 17 anos, mas estamos estudando o Pentateuco, a Torá dos judeus, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, escrita pelo Moisés, e hoje é a lição 10ª, já partindo para o final aí desse trimestre aqui, queridos. O tema dessa lição de hoje é as festas solenes de Israel. A base bíblica é Levítico capítulo 23, então olha, é um capítulo só. Você não consegue dar uma pausa aqui e ler ele com calma, com atenção, grifando, marcando? Para você que é professor, para você que é professora, para você que quer crescer mais no conhecimento, seria bom você dar uma pausa, medita nele, domina esse capítulo e aí você entra comigo nessa lição. Versículos-chave: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Levítico capítulo 23, versículo 2. Vamos lá para o nosso plano de fundo aqui. A necessidade da alegria na vida do cristão. Preste atenção nisso. Queridos, é triste ver cristãos cabeça baixa, chorando, murmurando, reclamando. Cristo nos chamou para que nós fôssemos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. É no Senhor que nós temos que aprender a ser felizes, a mesmo em meio às dificuldades, sorrir. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Em tempos de preocupação, agitação e angústia, a palavra de Deus vem com o seu poder de transformar e exortar. Esse versículo nos faz lembrar de uma das bases da vida daquele que serve ao Senhor, a alegria. Então preste atenção nisso, deixa eu pegar meu marca-texto aqui. A alegria é uma das marcas de quem é um cristão verdadeiro. Esta base não pode ser alcançada, pois sem alegria não há força. Mediante a leitura dos livros da lei, os remanescentes do povo que saíram do cativeiro se encontravam em grande choro. Foi neste momento que Neemias entendeu que, na verdade, todos eles deveriam se alegrar no Senhor, pois estavam novamente em seu território, tendo uma nova chance para fazer cumprir toda a lei. Então todos mudaram o choro em riso e puderam celebrar a festa das cabanas, demonstrando a alegria e gratidão a Deus. Queridos, eu sei que muitos de nós
Às vezes passamos por tribulações, por provas tão difíceis, às vezes na enfermidade, às vezes nas finanças, às vezes um desemprego, às vezes um fim de relacionamento que era tudo para nós. Mas quando nós temos a confiança no Senhor, lembramos de Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, que foram escolhidos segundo a tua vontade. Quando isso acontece, queridos, por mais difícil que seja, nós temos que tentar nos regozijar no Senhor, acreditando que Ele não perdeu o controle da nossa vida. Já ouviu aquele louvor que diz: eu não perdi o controle não, eu não perdi o controle da tua vida? Deus nunca perde o controle daqueles que são fiéis a Ele. Ei, entenda uma coisa, nós precisamos entender que se somos fiéis, Deus cuida de nós, mas se nós damos brecha, é mais complicado. É natural que tenhamos momentos de tristeza, afinal todas as pessoas têm problemas e passam por angústias. A diferença é que não podemos estar rendidos às dificuldades, pois estamos firmados sobre uma firme rocha, que nos garante vitória sobre as tempestades da vida. Paulo e Silas, preste atenção nessa passagem, estavam presos num cárcere, acorrentado, as costas feridas pelas chicotadas que levaram por libertar uma jovem de um espírito maligno. Olha só, Paulo e Silas estavam presos e eles não tinham feito maldade. Sabe o que eles tinham feito? Orado e expulsado um demônio de uma menina, e essa menina trazia lucro com adivinhações para os seus patrões, para os seus donos, mas quando o espírito foi embora, ela não conseguiu mais fazer magia dos demônios. Então prenderam eles, chicotearam eles, amarraram eles. Eles poderiam estar zangados ou questionando a situação em que se encontravam, não poderia? Eles não poderiam estar falando assim: Senhor, mas eu estava fazendo a tua obra, Senhor, mas eu estava te servindo. Mas pelo contrário, o texto diz que perto da meia-noite, porém, eles estavam se alegrando no Senhor. Está lá em Atos capítulo 16, você vai ler essa história dos versículos 16 ao 25. Essa é a diferença, o que serve e o que não serve ao Senhor. Quem não tem a Jesus se desespera com as dificuldades, mas os que creem no poder de Deus devem ter uma fé inabalável na fidelidade divina. O Senhor disse o Senhor disse que estaria conosco nos momentos de angústia, e Ele não mente. Lembra Número 23, 19? Ele não é filho do homem para que minta, ou para que prometa e não cumpra. Veja o que diz Zacarias, o profeta: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9, versículo 9. O povo estava voltando do cativeiro, vendo tudo destruído, casas, muros, templo. O que antes era uma linda cidade havia desaparecido para dar lugar às ruínas. Entretanto, no meio disso tudo, o profeta se levanta com voz de esperança, dizendo: alegrem-se muito. Talvez a sua vida pareça estar em ruínas, mas se alegre na esperança das promessas de Deus. Firme-se na bondade do seu Deus, que nunca abandonará você. A alegria só é possível na vida daqueles que entendem que, independente das circunstâncias, o Senhor sempre está presente, cumprindo as promessas boas que fez. Ainda que pareça tarde, Ele se levantará no tempo certo para nos dar o socorro. Passe pelas angústias da vida, sabendo que este não é o fim da sua história. Olha esse texto: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel,
o teu Salvador. Isaías 43, versículos 2 e 3 e a parte A do versículo 3. Queridos, deu para ter um pano de fundo aí, um entendimento de por que nós cristãos temos que ser alegres. Para você que é professor, para você que é professora, que vai ministrar aula para os seus adolescentes, jovens. Vivemos hoje numa sociedade onde as crianças, os adolescentes, os jovens têm entrado em depressão, em pânico, desistido de viver. Mas aqui nessa lição nós temos que mostrar para ele que as festas, que as comemorações vêm de Deus, que o povo cristão é um povo feliz. Por quê? Porque sabe quem é o seu Deus, sabe quem o salvou, sabe quem deu a sua esperança. Então nós temos que aprender a orar isso, para que Deus nos dê sabedoria, para mostrar, para evidenciar aos nossos jovens e adolescentes que o Senhor é a nossa força, que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos então, prontos, preparados? Então vamos lá analisando o texto, analisando o conteúdo dessa revista, linha por linha, texto por texto, versículo por versículo. E se no final você gostar dessa aula, não esqueça, curta, comenta, compartilha, manda para a tua igreja, para o teu vizinho, para o teu grupo de escola, manda para todos, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Objetivos da lição: conhecer as festas solenes de Israel, pois a Deus agrada a celebração da vida. Ponto de partida, da onde nós vamos começar? Nessa lição, aprenderemos mais sobre a cultura e o significado das festas solenes, instituída não pelo homem, mas por Deus, como as registradas no livro de Levítico. O propósito ao estabelecer as festas era estimular a expressão de fé do povo. Portanto, além da importância religiosa, as festas serviam para unir os israelitas, evitando a criação isolada de clãs sociais e religiosos. Cada festividade representava uma maneira de reforçar como Israel devia apresentar-se diante do Senhor. As datas comemorativas não eram escolhidas de acordo com o desejo do povo, mas seguiam uma ordem cronológica e não podiam ter o dia ou a ordem alteradas. Ou seja, queridos, as festas eram criadas por Deus. Um dos motivos maiores de Deus ter criado as festas, além de alegrar o seu povo, era fazer unir o teu povo, para evitar que uma tribo fizesse a festa dela, que a outra tribo fizesse a festa isolada dela. Não, nas festas solenes de Deus, todo o povo se reunia, todas as tribos se reuniam. Então era estabelecida uma comunhão grande, para que nenhum grupo fizesse festas isoladas. Introdução: proporcionar ao povo de Israel uma reunião santa, na qual as pessoas poderiam adorar e alegremente prestar ação de graças ao Senhor, era o propósito de todas as festas de Israel mencionadas na Bíblia. Atualmente, inclusive muitas dessas festas religiosas da antiguidade ainda constam no calendário judaico e são celebradas pelos judeus. Em Levíticos capítulo 23, encontramos o relato de 7 festas, num total de 77 dias de celebração no ano. Olha só, naqueles períodos, os israelitas deviam deixar o trabalho, reunir-se com a família e cultuar a Deus. Desse modo, as festas solenes foram instituídas pelo Senhor, com o propósito de lembrar a sua santa presença na história do povo de Israel. Pense bem, queridos, hoje nós temos uma férias por ano aí de 30 dias, olha, quando o povo celebrava, quando o povo era cuidado por Deus, quando eles ainda não tinham brigado para instituir reis sobre eles, quando era Deus que orientava, ele obrigava o teu povo a festejar, porque ele sabia que era uma forma do povo viver em alegria. E olha, durante o ano, a somatória das 7 festas, do tempo que eles tinham que festejar, dava um total de 77 dias no ano. Eita, povo festivo! O povo de Deus é alegre. Hoje, queridos, quero fazer um desabafo.
Sou muito perseguido ainda na igreja, porque eu sou muito sorridente, brincalhão, eu brinco com todas as pessoas, eu sou extrovertido, e isso tem chamado muito a atenção de pessoas que não gostam de brincadeira. Porque quando eu era do mundo, eu era um ser bravo, mal educado, briguento. Mas quando Jesus me salvou, a alegria dele entrou na minha vida. Por isso que hoje eu sou uma pessoa alegre. E isso, eu passo por muitas condenações sobre isso. Mas Deus sabe do meu coração. Vamos lá? Tópico primeiro, o dia santo. Mesmo que as festas anuais tenham se destacado pelo comparecimento geral ao santuário, não se podia dar mais importância a essa celebração do que o dia de repouso. Ou seja, não era porque era uma celebração, o dia santo, o dia de repouso era mais importante que qualquer festa. Nós vamos entender o sabá, o dia de descanso aqui, porque muitas religiões ficam brigando que nós temos que guardar exatamente o sábado, mas a intenção de Deus não era guardar exatamente o dia de sábado, mas era ter um dia especial, consagrado ao Senhor. Nesse dia, os israelitas deixavam as suas atividades para experimentar o dia de descanso. Vão prestando atenção, porque esse dia de descanso não significa um dia deitado na rede. O sétimo dia da semana era, portanto, reconhecido como um dia santo por Israel, segundo o que Deus havia lhes ordenado. E olha o que Deus escreveu em Levítico 23:3. 6 dias obra se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. O sábado do Senhor, contudo, não era um dia para ficar à toa. Preste atenção, olha para que era o sábado, sem fazer nada, mas era um dia em que todos deviam se voltar para Deus. Era um chamado à adoração e à santificação. Ou seja, era um dia que Deus ordenou que o povo entregasse completamente para Ele, isse ao templo, orasse. Era um dia de comunhão especial a Deus. Hoje eu vejo muitos cristãos dizendo que que o sabá nosso é no domingo. Eu até concordo, é o dia que Jesus ressuscitou, é um dia para o descanso. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta: você tem tirado o teu domingo verdadeiramente para viver em comunhão com Deus, em santificação com Deus? Ou você tem tirado para gastar o teu dia lavando o teu carro, jogando um futebol? Queridos, não que isso é proibido, mas o dia do descanso, se você respeita, porque Deus não aboliu o sábado, Deus não aboliu o sabá, Ele não aboliu o dia de descanso. Eu sei que muitas pessoas trabalham de segunda a sábado e quando chega no domingo tira esse dia para cuidar da tua casa. Perante a Bíblia está errado. O sabá é o dia de adoração a Deus, é dia de você ir para uma escola bíblica, é o dia de você fazer um almoço em família, é um dia de você fazer louvores na tua casa, é um dia de você terminar ele no culto. Por isso que quando nós faltamos dessas atividades no domingo, estamos condenando o sabá. Olha lá, guardar o sábado era tão importante que aparece encabeçando a lista das festas sagradas. Imagina uma festa a cada sábado. Observar o sábado era uma expressão de amor a Deus e de obediência aos seus princípios. O sábado tinha 2 propósitos. Primeiro, descansar, porque nós não somos máquinas, e gratas lembranças das maravilhas feitas por Deus. Olha o que o comentário diz: em sua infinita sabedoria, o Senhor já sabia que a ocupação cotidiana podia distrair o povo, impedindo que o adorassem.
Independente do dia da semana, sabemos que é essencial reservar um tempo exclusivo para Deus. O que o comentarista está dizendo? Que independente se o seu sabá é na segunda, é na terça, é no domingo, é no sábado, não tem importância, desde que ele seja sabá, dia de descanso, louvor e agradecimento ao Senhor. Que você descanse sim, mas que tenha um dia consagrado ao Senhor. Entendido até agora? Será que eu já mereço aquele like? Será que eu já mereço aquele comentário para me incentivar a fazer mais aulas dessa? Confesso que às vezes eu tenho desanimado destas aulas aqui do Viver Mais, porque quase não tem pessoas visualizando, quase não tem comentários. Se você está gostando dessa aula, eu preciso de você. Eu não tenho condições de pagar para a plataforma republicar esse vídeo, eu não sei nem como que faz isso, mas eu também não entendo e não tenho. Então, a forma desse vídeo alcançar mais pessoas é através da sua vida, me ajudando, comentando, compartilhando, mostrando para o YouTube que a palavra de Deus ainda é fiel. Vamos lá, tópico 2, a festa da Páscoa e dos pães asmos. A festa da Páscoa deveria durar 7 dias, e era a primeira do calendário hebraico. Ela era celebrada no primeiro mês do ano, que é Nissan, que ficaria ali entre março e abril do nosso calendário, e celebrava a libertação da escravidão no Egito, quando Deus poupou os primogênitos de Israel. Olha lá, Levítico 23, versículo 5. A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro ano. Ou seja, qual era a função da festa da Páscoa? Trazer a lembrança, a libertação, o êxodo, a saída da escravidão para a liberdade. Os milagres que Deus fez nesse período de escravidão. Era uma festa de 7 dias para trazer a recordação, o que eles sofriam no Egito, e transmitir isso para os seus filhos, netos, bisnetos. Nessa celebração familiar, todos se sentavam à mesa para comer uma refeição especial. A Páscoa também indicava o início da colheita de cevada. No dia seguinte, ao fim da comemoração da Páscoa, começava a festa dos pães asmos, sem fermento, que durava mais 7 dias. Então olha Levítico 23:6, no 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Então olha de cara, a festa que começava pela Páscoa, ela já duraria 15 dias, 14 dias, né? 7 para a Páscoa e 7 do pães sem fermento, que também vai ter indicação simbólica. Lembra o que eu disse já nas aulas passadas? Tudo que é feito no Velho Testamento é uma indicação para o futuro, era um simbolismo para o futuro. Nesse período, os israelitas recordavam o êxodo do Egito, a saída, e ofereciam sacrifício ao Senhor. Essa festa representava a consagração do povo a Deus. Por isso só podiam se alimentar de pão sem fermento. Olha só, que representava o pecado. Durante a Páscoa, o povo de Israel celebrava o recomeço, a nova história, a libertação. Olha que interessante, presta atenção nesse comentário, você que às vezes não sabia disso. O pão sem fermento carregava um simbolismo importante para os israelitas. Olha o que o pão sem fermento identificava. Simbolismo importante para os israelitas: a pureza de Israel e a urgência em obedecer. Os seus ancestrais não colocaram fermento no pão para que pudessem deixar o Egito rapidamente, sem ter que esperar a massa. Ei, você professor, você professora, sabia disso? Sabe por que o pão que eles representavam, que essa festa era com o pão sem fermento? Era para representar um simbolismo que quando Deus libertou eles fizeram pão para viagem, e o pão não podia esperar ele crescer. Para você que já cozinhou um pão em casa, que já fez pão em casa aí, sabe que você massa ele, coloca o fermento, depois coloca debaixo de coberta, no lugar fechado, mas você tem que aguardar um tempo para que o pão cresça, para que o fermento faça
ser feito, e aí você leva ao forno para assar. O pão sem fermento representava que Deus tinha urgência que eles saíam de lá. Eles fizeram o pão e não tinham tempo de esperar o pão crescer por causa do fermento. Então eles tinham que comer o pão sem fermento, sem crescer, para simbolizar que quando Deus tirou do Egito, tirou com pressa. Olha que coisa linda. Entenderam, queridos? Tópico 3. A festa das primícias e de Pentecostes. Ainda no mês de Nissan, lembra ali de março e abril, era comemorada a festa das primícias, cujo objetivo principal era agradecer a Deus pelas colheitas. Essa festa durava apenas um dia, quando Israel ofereceu ao Senhor a primeira cevada madura. Queridos, deixa eu só ver, mas acho que eu não coloquei esse texto, porque ele é muito grande. Não, coloquei, vamos ler, tá? Enquanto eu estiver aqui, nós tivemos oportunidade, eu sei que muitos não vão ter tempo de ler, e essa aula é criada para que professoras e pessoas que querem crescer, estudem, e talvez na hora de você aplicar a aula, ou de você meditar, você não tenha tempo disso. Vamos lá então. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que se moverem os feixes, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para gerações, onde quer que morarem. Então entenda, queridos, a festa da colheita, a festa da primícia. A festa da primícia significa que o povo tinha que pegar a primeira oferta boa e levar ao Senhor, levar ao sacerdote para ser sacrificado ao Senhor. E antes de ser sacrificado, ela não podia comer da oferta, porque a primeira era do Senhor. As ofertas das primícias apontavam profeticamente para o Senhor Jesus. Olha lá, as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20 a 23 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ou seja, a morte veio por meio de Adão, mas a vida veio por meio de Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos os homens morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então a simbologia dessa primícia era Cristo, que viria para ressuscitar, seria o primeiro a ressuscitar salvo. A festa de Pentecoste ou das semanas era realizada, olha só quanto tempo, 50 dias após a Páscoa, no mês de Sivan, entre maio e junho do nosso calendário, e marcava o início da colheita de trigo. Era um tempo em que o Senhor era cultuado como sustentador do seu povo. Nos dias de festa, os israelitas eram incentivados a praticar assistência social aos mais pobres. Olha lá, Levítico 23, versículo 22. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixam-nas para que os necessitados e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha lá, para que todos estivessem satisfeitos e felizes. Além disso, o povo não podia comer da sua colheita, sem primeiro separar a sua oferta ao Senhor, porque dar a Deus sobra não expressava gratidão, não expressa gratidão.
Entenderam, queridos? Olha só, hein? A festa de Pentecostes ou das semanas durava 50 dias. Nesses dias eles adoravam, eles comiam, eles compartilhavam e acima de tudo eles adoravam a Deus. No Novo Testamento, a descida do Espírito Santo aconteceu exatamente no dia de Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2. Entenderam até agora? Continuando, vamos lá? Tópico 4. A festa das trombetas e dos tabernáculos. A festa das trombetas anunciava o primeiro dia do ano civil, que era celebrado pelos israelitas ao som de trombetas. Levítico 23 a 25. Disse o Senhor a Moisés: digam também aos israelitas: no dia 1º do 7º mês vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, comemorada com toques de trombetas. Não realizem trabalho algum, mas apresente ao Senhor uma oferta preparada ao fogo. Embora fosse um bom período para o cultivo da terra e portanto muito trabalho a fazer, os israelitas dedicavam o dia das festas da festa das trombetas ao descanso e às ofertas do Senhor. Queridos, Deus sabe quando precisamos descansar. Deus sabe quando temos que adorá-lo mais. Nesse mesmo período, no mês de Tirse, que é entre setembro e outubro do nosso calendário, comemorava-se a festa do tabernáculo, para que o povo relembrasse a jornada que seus pais fizeram no deserto, rumo à terra prometida. Olha só, durante os 7 dias da festa, todos os israelitas, todos, ficavam morando em tendas construídas com ramos de árvores. Acredita-se que esta festividade foi a que mais influenciou as nações gentílicas, por causa da sua alegria contagiante. Imagine deixar o conforto do próprio lar e habitar em uma tenda por 7 dias. Mas era assim que eles relembravam o passado, celebrando a proteção e a orientação recebida de Deus no tempo de peregrinação pelo deserto. Olha então o que era a festa do tabernáculo. Eles tinham que sair das suas casas edificadas, montar cabanas com folhas, com folhagem e viver lá dentro dessas cabanas durante 7 dias, simbolizando ou trazendo a vida para aqueles que não tinham vivido esse período de que Deus fez eles habitar no deserto, que eles moraram em tendas, que eles não tinham habitação própria. Para isso era festejado essa festa, porque olha, muitas vezes eu e você esquecemos dos milagres que Deus nos fez. Para que o povo não esquecesse, Deus obrigava a ter essas festas. Era comunhão, alegria, mas viviam em cabanas durante 7 dias. Olha lá, assim como a Páscoa, a festa do tabernáculo era uma festa familiar, em que se ensinava tanto a natureza quanto os feitos de Deus à nova geração. Nessa festividade, o povo de Israel renovava o cumprimento que tinha com o Senhor. Celebre também os momentos felizes junto com a sua família. Entenda, você consegue entender que essas festas que nós vimos agora, a função maior era trazer à lembrança aquilo que viveram? Trazer à lembrança o êxodo, quando eles saíram do Egito, trazer à lembrança o que eles comiam lá dentro, trazer à lembrança a pressa que eles tinham que ter na saída, que não dava nem para esperar o fermento crescer o bolo, a lembrança de que eles moraram em tenda. Isso era para fazer com que as novas gerações e os velhos também, todo ano se lembrassem do que passou lá. Ninguém podia ficar para trás. Nós vamos ver na próxima lição, se ficasse para trás, podia até morrer. Tópico 5º e último dessa lição. Espero que você esteja entendendo a festa, a importância das festas. Por isso, queridos, que nós comemoramos o aniversário. O nosso aniversário ele é comemorado, ele teria que ser comemorado, trazendo à lembrança o ano que nós vivemos e as bênçãos que Deus nos deu. Vamos lá, tópico 5, o dia da expiação. Embora esteja relacionado entre as festas de Israel, o dia da expiação, preste atenção, da expiação, não era uma data comemorativa, ou seja, esse dia não era para se alegrar. Pelo contrário, era um tempo de muita contrição. O que é contrição? Arrependimento.
considerado o dia mais importante do calendário hebraico. Então presta atenção, o dia mais importante do calendário hebraico não era o sábado, não eram as festas, mas era o dia da expiação. Considerado o dia mais importante do calendário hebraico, o dia da expiação ou do perdão, para você entender melhor, ou do perdão, iniciava-se ao cair da tarde do 9º dia do mês de Tirse e se estendia até o cair da tarde do 10º dia antes da festa dos tabernáculos. Então olha, antes de comemorar as barracas, antes de comemorar que eles viveram no deserto, que Deus sustentou com maná, com milagres, eles passavam um dia de perdão, um dia de expiação, um dia de choro, um dia de dor, para que depois pudessem se alegrar. Esse dia era o dia do sacrifício anual, pelos pecados acumulados do povo, que devia confessá-los ao sumo sacerdote, que era encarregado de fazer o sacrifício pelo perdão dos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Levítico 16:33, e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Nesse dia, ninguém podia trabalhar, pois todos os israelitas deviam afligir as suas almas com jejum e oração. O 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Olha como Deus dava valor nesse dia. Aquele que não se humilhasse, ou seja, que não orasse, que não jejuasse nesse dia, que não consagrasse ele ao Senhor, que não chorasse pelo seu pecado, significa que ele não tinha arrependimento e era eliminado do povo. Era um dia sagrado, no qual as pessoas deveriam jejuar e demonstrar pesar, tristeza e arrependimento pelos pecados cometidos. Quem não seguia as orientações para o dia da expiação era punido pelo próprio Deus. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Deus falando para Moisés: olha, Moisés, se eu encontrar no meio do teu povo alguém que não se arrepende do pecado, alguém que não se lamente, que não se entristeça por ter feito coisa errada perante mim, eu vou matá-lo, porque ele não merece viver. Olha o que o comentarista diz. A palavra hebraica expiar significa cobrir. No Antigo Testamento, os sacrifícios não podiam remover os pecados, apenas cobri-los. Somente Jesus pode remover os pecados. Aqui você entende, queridos, por que todo ano tinha que ter sacrifício pelo perdão dos pecados? Porque a expiação, ela não tinha como apagar os pecados, ela simplesmente cobria eles, largava eles meio que escondido, meio que debaixo da coberta. Quando Jesus morreu, por isso teve a necessidade de um só, porque Jesus não veio cobrir, ele veio cancelar, ele veio te dar o teu perdão dos pecados, o arrependimento. E somente aquele que acha que é santo, que não tem pecados. 1 João capítulo 8 e 9, a palavra de Deus vai dizer bem clara: não existe um sequer que não cometa pecado. Se ele disser que não tem cometido pecado, ele é o pior, ele é mentiroso, ele é filho de Satanás. Queridos, por isso nós temos que entender, todos nós pecamos, e por isso que na Santa Ceia nós fazemos uma autoanálise nós mesmos, para se humilhar perante o Senhor, pedir perdão e só assim tocar na ceia. Vamos lá para a nossa conclusão. Eu acho que eu mereço um like, uma ajuda aí, mas depende de você. Conclusão: em Levítico capítulo 23, as festas sagradas de Israel são chamadas de santas convocações, porque não era um pedido se você quiser vir, não, era convocado, você era convocado. Queridos, hoje se uma pessoa é convocada ao exército e ele não vai, ele é até preso. No versículo 2 está isso. E embora as festas do Antigo Testamento não sejam comemoradas por nós, elas nos servem de aprendizado e edificação moral e espiritual.
As festas eram celebradas durante 7 dias consecutivos, em plena paz e harmonia. Isso revela que servimos a um Deus festivo, que se agrada de celebrações. Foi Ele quem instituiu essas festas solenes, a fim de que seu povo o festejasse com alegria. Louvemos ao Senhor com gratidão e alegria, pois a sua alegria é a nossa força. Neemias 8:10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Queridos, por isso que no Novo Testamento, Jesus é considerado pelos hipócritas como beberrão e comilão. O primeiro milagre de Jesus não foi por coincidência ter sido numa festa de casamento. O nosso Deus gosta de alegria, o nosso Jesus gosta de festividade, de comunhão à mesa, de comer, de beber, de alegrar com os nossos irmãos. Por isso que eu e você temos que buscar no Senhor essa alegria e comemorar muito, queridos. Entendeu a lição? Feito! Entendeu as 7 festas? Se possível, assista mais de uma vez para se compreender isso. Anote, marque, escreve, monte uma pregação com isso, monte um devocional com isso. Olha a próxima lição, que gostoso, ó. Até agora foi escravidão, foi a relembrança, foi as leis. Agora é entrando na terra prometida. Lição 11, e a base bíblica dela já entra em Números. Olha, já entra no penúltimo livro do Pentateuco. Vamos ver sobre Números, capítulo do 1 ao 4 e do 11 ao 14. Conselho meu, como sempre, leia esses capítulos para que a hora da aula você domine o conteúdo. Versículo chave que será a próxima aula: se o Senhor se agradar de nós, então nos pará nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Números 14, versículo 8. Amém e amém. Obrigado por você que esteve comigo até este momento, por você que aprendeu, que tirou algo que dá para você utilizar no teu crescimento espiritual ou na tua aula. Obrigado por você ter ficado comigo aqui. Como eu disse, é uma aula mais curta que a revista dos adultos, mas espero que o conteúdo tenha te impactado. Amém? Vamos orar para agradecer? Senhor Deus meu, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, querido Espírito Santo, obrigado por essa aula que falou muito aos nossos corações. Senhor, divulgue, Senhor, essa aula para mais pessoas, para que elas possam receber, Pai, a palavra vinda do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar, por abrir o nosso entendimento, e continue conosco. Para o professor e a professora que está, Senhor Deus meu, assistindo essa aula, multiplique sabedoria sobre ele, para que ele possa dar uma aula perfeita, vinda do céu, ministrada pelo teu Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus. Deus te abençoe.